gentileza, a generosidade do professor Máximo Leone estar aqui conosco, lembrando que lá em Turim, né, passa de 10 horas da noite. Agradecer também a Sushila, ao Rafael, a Lina, enfim, a Mari, a equipe toda que trabalhou na construção dessa aula inaugural e para que, de fato, né, a gente tenha a melhor oportunidade de ouvir o Máximo e se inspirar com as suas pesquisas, com as suas reflexões. Vou falar muito rapidamente, o currículo do Máximo é gigantesco, não é? Então, eu vou fazer aqui de uma forma muito simplificada, depois, Máximo, por favor, você complementa, não é? Mas o professor Máximo, ele é titular, por favor, de semiótica da Universidade de Turim, na Itália, no Departamento de Filosofia e Ciências da Educação, também professor de semiótica na Universidade de Xangai, na China, junto ao Departamento de Língua e Literatura Chinesa, coordenador do projeto FACETS, enfim, que é um projeto extraordinário, do qual eu tenho, né, o privilégio também de tomar, né, parte, né, um pedacinho desse projeto, que me honra muito. Autor de mais aí de uma centena de artigos científicos, capítulos. Ele é super, né, essa pandemia, de fato, fez o Máximo ainda mais produtivo, né, quando a gente imaginava que isso não era possível, né? Mas muitos artigos, capítulos, livros, né, no âmbito da semiótica, no diálogo com a comunicação, com a filosofia, com a ciência da religião e, evidentemente, com a cultura digital, né? Então, o Máximo, para a gente, é uma referência, além de ser uma pessoa incrível, né, super querido, esteve conosco no Brasil, e rapidamente, em poucos meses, aprendeu a falar português, né? Uma das coisas extraordinárias do Máximo é isso, não é? Enfim, Máximo, querido, né, sinta-se, né, aqui pertinho da gente, ainda que tenhamos aí o Atlântico nos mediando, sinta-se acolhido, não é, aqui nesse grupo, e muito obrigada por estar conosco. Com vocês. Bom, muito obrigado, Clotilde. Estou profundamente honrado em inaugurar este seminário. Clotilde é uma das semióticas mais talentosas do Brasil, do mundo, alia a profundidade teórica, capacidade de trabalhar no e para o mundo, sempre com uma abordagem crítica. Eu amo muito o trabalho dela. Quando falamos em semiótica do consumo, devemos lembrar que também as imagens são objetos que consumimos. Devemos, portanto, estar cientes da natureza semiótica desses objetos. Se ignorarmos, nos tornaremos vítimas de nossa ignorância. E consumir imagens sem estar ciente da sua natureza interna, interior, profunda, significa tornar-se preso de agências externas que podem fazer conosco o que quiserem. E para entender as imagens, é importante entender o desejo de ver. Por que desejamos ver e por que desejamos ver certas imagens em particular? E o mito de Narciso parece sugerir que o desejo primário de ver tem sua raiz no fato de que somos incapazes de ver diretamente nossos corpos, e especialmente nossos rostos. É um paradoxo. O rosto é a interface primária da interação social e também é o lugar onde a maioria dos sentidos tem suas portas, embora nunca possamos ver nosso rosto. E podemos vê-lo apenas como um sinal, como um reflexo numa superfície espelhada. Umberto Eco escreveu um importante ensaio sobre como os espelhos não são, na verdade, na sua interpretação, objeto para a semiótica. Ele ensinou que como os espelhos, sempre refletem de acordo com a mesma regra, os espelhos não podem mentir. Portanto, não podem ser objeto de indagação para a disciplina que estuda tudo que pode servir para mentir. Essa é a definição de semiótica pelo Umberto Eco, a mais conhecida. Eco, entretanto, talvez tenha subestimado o fato de que os espelhos não produzem imagens puramente indexadas. Elas mentem no sentido de que podem distorcer indexicalmente a imagem que refletem,
mas mentem também porque a imagem que é o produto do seu reflexo é sempre interpretada de acordo com uma lógica que nunca é puramente indexical. E quando nos vemos no espelho, não vemos a imagem puramente indicial, indexical de nós mesmos, mas uma imagem que sempre envolve uma certa convenção, um certo convencionalismo. Isso fica evidente em todas aquelas patologias em que as pessoas ficam realmente apavoradas com sua imagem do espelho, ou a veem fragmentada e distorcida. Há alguns dias eu mesmo sonhei que me via no espelho e não conseguia reconhecer a imagem refletida do meu rosto. Na verdade, isso acontece não só nos sonhos angustiantes, mas também na realidade. Os espelhos nos refletem, mas nós também refletimos os espelhos, atribuindo um significado particular às suas imagens aparentemente indexicais. Se acreditamos que os espelhos nos apresentam uma representação fiel de nosso rosto, é porque esse mito indexical, de alguma forma, nos foi vendido. Houve uma longa época na história da humanidade em que os espelhos não existiam. Eles foram inventados em algum estágio, em uma época histórica, aperfeiçoados em alguma época histórica, vendidos em alguma época histórica. Elas foram vendidas com uma promessa de que finalmente as pessoas seriam capazes de ver seus rostos. Elas foram vendidas como uma retórica de realismo indexical. Finalmente, você poderá ver sua verdadeira face. O desejo ancestral de ver o rosto poderia ser satisfeito por meio do dispositivo do espelho. A fotografia, de certa forma, transformou o princípio do espelho uma técnica de produção e reprodução de simulacros que viraram simulacros comoventes como o cinema e mais ainda como a videoprodução. A virada digital, entretanto, introduziu uma nova possibilidade na ética da imagem espelhada e na política de seu consumo. Pela primeira vez, imagens completamente arbitrárias poderão ser inventadas para dar uma impressão de realismo espelhado. Cada vez mais usamos as telas dos nossos telefones celulares como espelhos, mas elas funcionam tecnicamente de uma maneira completamente diferente. A pretensão de indexicalidade, de indicialidade que tinham os espelhos tradicionais e que fazia eco acreditar que não eram signos, era pelo menos parcialmente justificada pelo facto de estarem a produzir as suas imagens espelhadas de acordo com uma regra física. Há alguma física nos algoritmos também, mas a determinação da maneira como elas produzem imagens é muito mais difícil de entender. Percebemos que nossos celulares nos apresentam imagens que nos lembram, que nos representam, mas convenções pelas quais essas imagens, ao produzidas, escapam à compreensão da maioria dos usuários. Isso nos leva de volta a considerar a questão da ética das imagens e a do falso, que estão intimamente relacionadas. Por meio das imagens, a espécie humana pode representar e evocar não só o que é, mas também o que não é, dando origem a ilusões. E claro que esse também é o caso da linguagem verbal. Também por meio de palavras, os seres humanos podem descrever o que não é. No entanto, subsiste uma diferença semiótica essencial entre o falso nas imagens e o falso nas palavras. E pode ser explicado apropriadamente nos termos da semiótica de Charles Sanders Peirce. As imagens são predominantemente icônicas. Seu tecido pode ser em parte convencional, mas a essência delas é motivada. O que elas representam é reconhecido pela semelhança material com a forma
da forma como a representação, pela semelhança material com a forma como o representa. As palavras, ao contrário, são amplamente simbólicas, por meio de uma convenção silenciosa que elas fazem ou que fazem. Essa diferença, aninhada nas raízes da linguagem, é crucial no que diz respeito ao falso nas imagens. Embora flagrantemente absurdas, elas sempre falam a verdade sobre a sua motivação, e isso repercute no que contam. A foto falsificada de um líder político, supostamente pega um comportamento obsceno, pode muito bem ser reconhecida como rebuscada, como pós-produzida, seja por suas qualidades materiais, quando a falsificação é muito má, muito ruim, ou porque o seu gênero não é o gênero da produção de discurso verdadeiro, quando é apresentada como uma caricatura, por exemplo. Ainda assim, carrega motivação. É uma imagem falsa, o que significa que representa um evento que nunca aconteceu, mas ao mesmo tempo é uma imagem verdadeira, porque o representa através de uma materialidade que segue as regras semióticas da iconicidade. E a conclusão desta reflexão teórica é que não existe uma imagem completamente falsa. E a imagem sempre é potencialmente verdadeira. A motivação intrínseca de uma imagem subsiste também quando falta um nível figurativo adequado, isto é, quando não representa nenhum objeto reconhecível, aquele que se podia denominar por meio da linguagem verbal. E, na verdade, sempre se pode reconhecer uma forma, uma topologia ou uma cor, ou mesmo um componente dela, como um matiz, um nível de brilho, de saturação. Uma pintura abstrata, desse ponto de vista, acarreta uma antologia que uma palavra abstrata, um neologismo absurdo, por exemplo, não pode expressar. Consiste numa materialidade que sempre se refere à existência primária da luz modelada a uma matéria pré-existente. Também as palavras, tanto na sua expressão escrita como na oral, devem apoiar-se na matéria, como os contrastes de luz, da tipografia ou os do som, mas esta referência já é simbólica, não icônica como nas imagens. Os padrões de luz, os patterns de luz que sustentam a forma, topologia e cores de uma imagem, já guardam uma relação icônica com o que podem representar, uma vez que a espécie humana percebe o mundo como imagem. E mesmo nos casos mais extremos, como as telas brancas da pintura abstrata, a moldura é suficiente para designá-las como imagens e, portanto, distingui-las como signos de uma realidade externa, enquanto a simples cor branca da pintura abstracta é uma referência à matéria subjacente de luz. A moldura transforma a luz numa imagem semelhante a ela. Dentro dessa interpretação teórica, a evolução da tecnologia para a criação de imagens inevitavelmente impacta na força e persistência de sua motivação. Os seres humanos atuais, observando a imagem de um búfalo na rocha de uma caverna pré-histórica, ainda consideram essa imagem bastante realística. E elas podem reconhecer um animal, um búfalo nele e por meio dele. No entanto, essa surpresa é sempre limitada temporalmente. Se um animal, um búfalo, fosse desenhado da mesma forma hoje, seria recebido como uma expressão da arte primitiva, não como uma representação realista. A razão é simples, e nessa ínterim, a tecnologia de imagem evoluiu
Pinturas em cavernas podem surpreender por seu realismo primitivo, mas imagens virtuais em movimento 3D de búfalos agora se maravilham muito mais com seu realismo atual. A evolução tecnológica pode ser vista por meio de diferentes ideologias semióticas. Então, temos distintas maneiras de considerar e interpretar a evolução tecnológica e a produção de imagens que permite essa evolução tecnológica. As ciências humanas e sociais geralmente adotam uma ideologia de culturalização. Pela semiótica, a tecnologia das imagens é interpretada como um feito cultural, é contextualizada e culturalizada. Fenômenos que envolvem os seres humanos e suas sociedades são causados por suas circunstâncias contextuais. Desse ponto de vista, a realidade virtual digital não é mais realista do que as pinturas em cavernas. É mais apenas uma representação diferente. Pinturas em cavernas era a realidade virtual dos tempos pré-históricos. Essa visão muito culturalista do poder de representação realista das imagens, da indexicalidade das imagens, é uma interpretação que propõe que a indexicalidade sempre é uma ilusão, é um resultado, um produto das convenções. Essa visão tem uma vantagem, ajuda a contextualizar e, portanto, relativizar o poder das imagens. Sublinha que, por mais motivados que pareçam, a sua iconicidade sempre resulta, pelo menos parcialmente, da linguagem, de uma convenção. O nível de realismo percebido da imagem muda com ela. Esse fenômeno é evidente, especialmente naquelas épocas em que o desenvolvimento da tecnologia da representação é rápido em relação ao tempo médio de vida humana. O humano pré-histórico pode ter experimentado essa mudança também, por exemplo, quando pela primeira vez um certo pigmento foi usado em pinturas rupestres. Mas é improvável que na vida de tal ser humano, essa experiência de mudança tecnológica radical pudesse ter sido encontrada repetidamente. E para o atual ser humano, pelo contrário, a mudança tecnológica é uma mudança contínua, é uma mudança que tem uma base diária. No domínio da representação, muitos daqueles que nasceram quando a televisão em cores ainda não havia sido difundida, ainda estão vivos. Entretanto, experimentaram o advento de telas digitais, telas planas, resolução de imagem disparada, realidade virtual, realidade aumentada e outras tecnologias. Por um lado, o aumento da velocidade de mudança na tecnologia da representação parece confirmar a hipótese daqueles que abraçam uma ideologia culturalista. Uma vez que o espectador se acostumou com a resolução de uma tela 4K, que, portanto, define o padrão do realismo final, a televisão assistiu com a tecnologia anterior, inevitavelmente dá lugar a uma impressão de irrealismo. Este efeito de visão vintage, no entanto, é cada vez mais comum. Isso significa que, enquanto a convencionalidade codeterminou a recepção da iconicidade ao longo da evolução das espécies, a velocidade da sua mudança mostrou uma tendência de aumentar ao longo da história humana,
provavelmente por impacto cumulativo. Novas tecnologias geram novas tecnologias e assim por diante, e assim por diante. Até agora, no domínio da tecnologia de representação, essa aceleração tem sido linear. A convencionalidade que enquadra a semelhança das imagens está mudando a um ritmo cada vez maior. Uma ideologia alternativa considera que a tecnologia de representação não só muda, mas também evolui. De acordo com ela, uma nova tecnologia de exibição permite não simplesmente de ver de forma diferente, mas também de ver melhor. Com a tecnologia digital, podemos não somente ver nossos rostos de maneira diferente, podemos ver nossos rostos de maneira que é melhor. É uma interpretação não culturalista da tecnologia, é uma interpretação cognitivista. É uma interpretação que diz que a tecnologia também tem uma evolução que se parece um pouco à evolução biológica. Estamos mudando, estamos modificando, estamos melhorando os nossos dispositivos tecnológicos de maneira que sejam mais e mais adaptos à neurofisiologia da cognição humana, à neurofisiologia da visão humana. E por isso, de alguma maneira, se aceitamos esta interpretação, esta hipótese, temos que considerar que o espelho digital, de alguma maneira, tem a capacidade de representar o rosto humano de uma maneira que não pode ser comparada com a maneira do espelho analógico, do espelho não digital. Então, os defensores da postura culturalista, tradicionalmente, incluindo a maioria dos semióticos, geralmente deconstroem essa visão. Em sua visão, na interpretação dos semióticos culturalistas, não existe uma percepção da realidade que não seja mediada pela tecnologia. A realidade é sempre percebida de acordo com alguns hábitos, como sugeria o pai da semiótica, Charles Sanders Peirce. E esses hábitos são moldados por meio de interações sociais dentro de uma comunidade de intérpretes, dando origem a um senso comum perceptivo. Nessa visão, não vemos melhor por meio das novas tecnologias digitais, mas nos acostumamos a ver melhor por meio dela. Não há diferença, então, entre o realismo da pintura rupestre e o da realidade virtual, já que ambos resultam de uma construção cultural. Embora haja alguma verdade nesta afirmação, uma iconicidade sempre implica um quadro de convencionalidade. Há evidências que esta visão também, quando expressa-se em termos extremos, torna-se irracional. A contextualização extrema da tecnologia, a culturalização extrema da tecnologia produz efeitos, hipóteses e resultados irracionais. Negar qualquer convencionalidade cultural na iconicidade tecnológica implica, em última instância, consequências absurdas. Mas negar qualquer iconicidade natural também o faz. Há, de fato, uma dimensão de hábito semiótico na percepção, mas a percepção não é apenas isso. Não é apenas hábito semiótico, pois sua convencionalidade deve se enraizar numa base neurofisiológica moldada pela evolução natural. E, por um lado, é verdade que os humanos se acostumam com as novas tecnologias
de representação, e muitas vezes cedendo à retórica de sua proficiência perceptiva. Por outro lado, também é verdade que elas também se surpreendem por ela, achando que os novos dispositivos para a representação visual e para a exibição visual permitem que elas, os seres humanos, tenham sensorialmente e mentalmente acesso a imagens com um realismo sem precedentes. O efeito de realidade, Roland Barthes falava de efeito de realidade, não? Efeito de realidade das representações, é sempre uma questão de convenções e hábitos, uma questão simbólica, no entanto, é também uma questão de relações e sugestões materiais, uma questão indexical. A iconicidade das imagens surge na encruzilhada entre essas duas dimensões. Uma imagem parece real porque os observadores estão acostumados com o seu efeito de realidade, mas também parece real porque corresponde à fisiologia da percepção humana como resultado de uma evolução biológica natural. A história o confirma talvez até melhor do que a antropologia. Quando os primeiros jesuítas começaram o seu proselitismo no século XVI, no até então isolado Japão, muitas vezes exibiram pinturas cristais que chocaram o público do Japão. O motivo, porém, não era o conteúdo das pinturas dos jesuítas, o motivo era a forma das representações. Os japoneses ficaram impressionados e, às vezes, até convertidos pela perspectiva renascentista, pelo realismo da sua ilusão tridimensional. O efeito de realidade da representação dependia de uma convenção, mas não apenas dela. Mesmo observadores japoneses que nunca haviam entrado em contato com este dispositivo óptico representativo puderam perceber que ele era capaz de construir imagens de uma forma inédita e impressionar a percepção do público para que o realismo da representação pudesse ser transferido para o realismo do representado. E, em alguns casos, as conversões ocorreram porque as divindades cristais pareciam pular das telas e compartilhar o mesmo espaço físico dos observadores. Então, na interpretação das imagens digitais, a semiótica tem que desenvolver uma terceira via entre a interpretação cultural e culturalista extrema e a interpretação biologista extrema. Temos que interpretar os espelhos digitais e a sua relação com o desejo de ver o rosto humano, de ver o nosso rosto, no âmbito cultural, mas, no mesmo tempo, no âmbito natural. O nosso desejo de ver o nosso rosto, no espelho analógico como no espelho digital, tem umas raízes culturais, porém tem também umas raízes na evolução natural da espécie humana. Então, entre uma ideologia de contextualização cultural radical e uma de naturalidade radical, a semiótica tem que propor um meio caminho razoável, o que sugere que a iconicidade é um fenômeno cultural, no entanto, influenciado pela mudança tecnológica, em particular pela sua velocidade e a relação à fisiologia da percepção. É verdade que
sempre há uma tecnologia da representação. Na pré-história também, as pinturas pré-históricas são o produto de uma tecnologia da representação. Porém, é verdade também que a tecnologia da representação tem uma velocidade de evolução que muda na história. A velocidade atual é o produto de uma aceleração que as épocas pré-históricas não puderam conhecer. O ritmo crescente do surgimento de tecnologias sempre novas de representação e exibição das imagens implica uma desestabilização mais rápida dos hábitos perceptivos, gerando, por sua vez, um efeito de surpresa-realidade que muitas vezes é naturalizado também para fins comerciais e persuasivos. As imagens podem-se vender, porém, o que se vende com as imagens é uma ilusão de indexicalidade. A indexicalidade, a ilusão de motivação, é um dos produtos mais importantes no mercado das imagens. Vender uma imagem como uma imagem verdadeira, como uma imagem realística, como uma imagem que verdadeiramente representa o objeto que representa, e sempre tem sido uma retórica extremamente central na história do mercado das imagens. A semiótica é chamada para desmascarar a fascinação pseudo-natural da nova tecnologia, mas também para desmascarar, de alguma forma, o desmascaramento, a semiótica da semiótica, a metasemiótica. E admitir que, em certas circunstâncias, dentro de certos limites, a nova tecnologia realmente aumenta o realismo da representação, não apenas em termos de iconicidade cultural, mas também nos termos de uma iconicidade indexical. Os seres humanos devem certamente se acostumar para usar um dispositivo de realidade virtual, mas o tipo de representação que podem ter acesso por meio da realidade virtual é capaz de propor uma representação sem precedentes de um espaço tridimensional imersivo, cujo poder de persuasão, em muitos casos, funciona exatamente como funcionava e trabalhava a perspectiva no século XVI das pinturas dos jesuítas no Japão. Combinando com uma fisiologia da percepção, induz uma suspensão perturbadora da descrença, a suspension of disbelief. Por um lado, portanto, a semiótica deve desvendar as convenções culturais que sustentam o efeito de realidade da tecnologia de representação e exibição. Por outro, no entanto, ela não deve exagerar a dimensão retórica da tecnologia ao ponto de chegar à conclusão absurda, um pouco paradoxal, que os observadores não devem realmente ver o que elas veem. E que, na verdade, elas não têm os olhos abertos respeito às raízes convencionais secretas das representação. A semiótica tem que ser também uma disciplina da humildade. Tem que aceitar que os seres humanos percebem e veem o que veem. E que percebam um efeito de realidade que tem uma potência retórica muito forte na sua vida. Portanto, a semiótica deve admitir que se uma comunidade de percebedores, de intérpretes e observadores e tal prontamente adotar uma nova convenção representativa, que é o caso também por causa da maneira revolucionária, esse é o caso também por causa da maneira revolucionária
em que este novo dispositivo interage com a neurofisiologia da percepção na espécie. Então, algumas conclusões sobre as tarefas que se avizinham para uma semioética das imagens digitais. O objetivo principal de uma semioética das imagens digitais é desenvolver uma nova consciência social, acadêmica, profissional e artística sobre a falsificação visual, sobre sua natureza, mudança, de seus riscos, mas também de suas oportunidades, do que é necessário para os cidadãos do mundo do nosso século para navegar adequadamente pelas complexas representações digitais de suas sociedades tecnologicamente avançadas. Os desafios que temos estão relacionados às formas da mudança tecnológica, e a tarefa mais importante neste domínio não é apenas filosófica ou teórica, mas consiste em alcançar uma definição interdisciplinar, operacional e proativa, capaz de promover a cooperação entre humanidades, ciências sociais, ciências naturais, acadêmicos, engenheiros, entre pesquisadores e criadores. Uma cooperação sobre a definição do poder da imagem digital. Na história da humanidade, com certeza, a produção, circulação e difusão do significado na sociedade podem ser estudadas como se a cultura fosse uma biosfera de significado, onde textos e representações surgem, são reproduzidos, proliferam e se difundem de periferia para o centro do sistema, ou inversamente, elas diminuem, movem-se para as margens e para o esquecimento. Então, o que a semiótica deveria desenvolver é uma epidemiologia humanística da cultura, que valoriza modelos de difusão e contágio derivados das ciências naturais e da biologia, mas os matiza em consideração a força persuasiva específica de representações e textos. O aumento da importância do aspecto quantitativo no estudo das redes sociais como plataformas de difusão de sentido é, de acordo com Lotman, a causa que a cultura é vista como um sistema holístico, no que o significado é uma entidade que permeia os seus tendões de acordo com padrões estruturados de difusão. Então, o mais importante na pesquisa semiótica sobre imagens digitais é desenvolver uma nova compreensão sistêmica da ecologia do visual, da ecologia das imagens digitais e da ecologia das imagens digitais que são utilizadas em relação aos desejos fundamentais e ancestrais dos seres humanos. E destes desejos ancestrais é precisamente o desejo de ver o corpo do outro, e o desejo ainda mais forte de ver o nosso corpo, de ver a nossa cara. Então, temos que analisar como semióticos a maneira na que esse desejo muito antigo, muito ancestral, esse desejo pré-histórico,
se pode desenvolver hoje em relação com novas tecnologias digitais, novas produções de imagens, novas retóricas de realismo da representação. Muito obrigado e sinto muito que o meu português não perfeito. Espero que o conteúdo principal da conferência, da palestra, possa ser entendido. Máximo, seu português é extraordinário. Não, nem imagina. A gente consegue entender perfeitamente tudo. E é realmente surpreendente como você fala bem o português. Em tão pouco tempo, eu me lembro que a gente se encontrou em Buenos Aires e eu te convidei para ir ao Brasil. Isso era abril. E aí você veio em setembro, eu acho. Setembro, outubro. Não foi sim, isso? outubro, sim. Outubro de 2019. E você me falou em abril. Eu vou falar português quando eu chegar lá. Então eu falei, não, pode falar espanhol. Ele falou, não, vou falar em português. E foi surpreendente, né? Em poucos meses você, né, chegou falando português e fala cada vez melhor. Muito, muito, muito bacana, Máximo. Enfim, fiquei encantada, enfim, com a sua fala, com a sua palestra, enfim, com a inter-relação da semiótica com a psicanálise, com essa dimensão mais culturalista, mais biologizante também que a gente tem. E aqui eu fiquei anotando 1 milhão de coisas, né? Mas gostaria de fazer alguns breves comentários e depois trazer algumas questões que tem aqui no chat e no YouTube, e vários comentários elogiosos, te cumprimentando, o Eneus, a Carol, enfim, muita gente aqui felicitando você por estar conosco. Mas o que eu fiquei pensando, enquanto, né, o espelho analógico, como você fala, e está lá na tradição do próprio querido Umberto Eco, não era objeto, não deveria ser objeto da semiótica, o digital é total objeto da semiótica, né, pela complexidade que ele traz, não é? E eu acho que a gente podia ir começar pensando sobre os excessos desse realismo indexical, não é? Que a gente está vivendo aqui durante a pandemia, não é? Porque, sim, de fato, o espelho analógico, até a gente olhava, né? Até a gente passava por ele, até ajeitava ali o cabelo, não é? No entanto, a gente não ficava horas diante dele, não é? E eu gosto muito, tenho um amigo psicanalista que ele fala que, enfim, a realidade ela é muito difícil, ela é quase impossível, né? E ela é igual sushi, né? A comida japonesa. Eu preciso pôr molho para poder suportar, não é? Então eu preciso dar uma incrementada para poder dar conta, né, desse mundo que nos impacta. Então eu fiquei pensando enquanto você falava, da mesma forma, né? Uma das questões que me faz aqui para construir aí um diálogo com você é isso, quer dizer, quais serão os impactos desse excesso de realismo indexical, que é a grande promessa do espelho, não é? O que você pensa sobre isso? É uma pergunta muito interessante. A indexicalidade sempre é um mito muito importante das culturas visuais humanas. E a indexicalidade é o que permite aos seres humanos de criar umas comunidades visuais. É um aspecto, é uma característica da motivação. E a motivação é o que permite aos seres humanos de participar no jogo semiótico sem dar-se conta que é um jogo semiótico, o que permite aos seres humanos de falar a linguagem, o português, o italiano, sem dar-se conta que todo o que se diz nessa linguagem é puramente convencional. Então, como seres semióticos, vivimos na convencionalidade, porém, procuramos e necessitamos uma ilusão de motivação, de indexicalidade. É por isso que esta capacidade do mercado de vender uma ilusão de indexicalidade é extraordinária. E a evolução tecnológica da imagem está relacionada à necessidade de vender essa ilusão.
é a ilusão de um espelho perfeito. É a ilusão de um espelho que não mente, é a ilusão de um espelho que verdadeiramente reproduz uma imagem de nosso rosto. E, además, é uma ilusão de um espelho que produz uma imagem do rosto que é aún mais perfeita do que a imagem do rosto produzida pelo espelho analógico. Ou seja, desejamos ver não somente o rosto estático, o rosto na fotografia, o rosto na pintura. O desejo é de ver a tridimensionalidade do rosto. O rosto em relação à cabeça, em relação ao corpo, em relação ao movimento. Então, não há limite, não há limite nessa capacidade de vender uma ilusão de indexicalidade. O rosto permanece um mistério, e esse mistério é, ao mesmo tempo, a origem mais importante da capacidade do mercado de vender dispositivos de representação. Para satisfazer esse desejo, talvez pornográfico, de ver completamente o nosso rosto. Máximo, entrou aqui uma questão da Carol Boari. Ela cumprimenta você, fala do seu português maravilhoso, Luan. Fala que você fala português melhor que a gente. Olha só. Não acredito. Você sabe que a gente, né, é uma das palavras que no português sim, é complexa. A gente envolve eu, você e todo mundo. Não é o outro. Bom, a Carol diz o seguinte: esse espelho que não mente pode ser relacionado à questão do body positive na moda? Acho que sim, não é? Mas eu queria te ouvir um pouquinho. Me fala, o que você acha? Sim, é muito difícil pensar a história da moda moderna e contemporânea sem uma história do espelho. A história do espelho está relacionada de maneira muito profunda, muito complicada com a história do espelho. Essa capacidade de ver o próprio corpo em relação a os objetos da moda, numa representação que combina, que tem a capacidade de combinar o corpo com esses objetos. Então, acredito que uma novidade importante do espelho digital é essa capacidade de desincorporar, de dissociar o corpo físico desta capacidade combinatória do espelho. Na moda virtual, podemos ver um corpo virtual em relação com imagens virtuais de roupas da moda. E então surge, daí se produz aí no espelho digital uma multiplicação dos desejos, que estes desejos foram presentes na moda moderna e contemporânea em relação ao espelho analógico, porém no espelho digital temos a possibilidade de sonhar com um corpo extraordinário. Temos a possibilidade de sonhar com uma transformação completa do nosso rosto, uma transformação completa do nosso corpo. É uma possibilidade que desenvolve um mito que não é mais o mito de Narciso, é o mito de Prométeo. Então, a capacidade de ter não um espelho analógico narcisista, sino um espelho digital prometeico, não? De ter a mesma posição dos deuses. Não? Obrigada, Máximo, perfeito.
Aqui eu fiquei pensando, enquanto você falava também, que em determinado momento você fala da evolução, né, biológica, que de alguma maneira está incorporada. Eu fiquei pensando e brincando, né? É quase que uma regressão biológica, né? Porque o que está em causa é a jovialidade. Não é? Do ponto de vista da temporalidade, é quase um voltar atrás, não é? Porque o caminho desse rosto prometeico, vamos ficar só nessa dimensão do rosto, ele guarda, né, características de um rosto muito jovem, não é? Muito jovem. Sim. E os filtros vão todos por aí, né? Os filtros hoje disponíveis vão trazer uma possibilidade em ato, não é? E nesse sentido, a Maria, que enfim está aqui acompanhando com a gente no Zoom, traz o seguinte comentário, né? E tem muito reflexo, né, nos filtros de foto, hoje em dia, de fotos digitais, que geraram a tendência, até levando as pessoas a fazerem cirurgias plásticas para ficar igual ao filtro. Não é? Então, experimenta ali no filtro e depois, assim, eu quero essa aqui. Não é? Eu queria que você comentasse um pouco, a gente até falou isso na nossa última live, não é? O mês passado, sobre a questão das cirurgias. Necessidade, de alguma maneira, a pandemia, o que vivimos com a pandemia, é o resultado dos nossos sonhos mais perversos. Ou seja, a possibilidade de viver num mundo completamente digital, de não sair nunca desse mundo digital e de não ter a necessidade de passar pela comparação do rosto digital que mostramos, que ensinamos nas conversas digitais, com o rosto biológico, não? que é o protagonista das nossas interações sociais em vivo. Então, a pandemia é o produto de um sonho perverso, sonho de ficar completamente no mundo digital, de não ter que averiguar se a magnífica livraria do século XVIII que está na casa do professor Leone é verdadeira ou é uma imagem digital, é verdadeira. Porém, não há possibilidade de averiguar, porque o professor Leone não pode invitar em Paris aos estudantes da Clotilde Pérez na sua casa. Não? Então, a pandemia... Infelizmente, Máximo, infelizmente. Então, a pandemia nos libera da necessidade de comparar o mundo digital com o mundo real e nos libera também da necessidade de comparar o rosto digital com o rosto biológico. A cirurgia estética plástica é uma exigência pré-pandêmica, ou seja, agora todos vivemos com rostos enmascarados na vida pública, não? Então de alguma maneira a cirurgia plástica hoje é uma necessidade nostálgica, não? De outra época. Sim. Eu vou trazer aqui uma pergunta. A Andrea faz uma pergunta muito semelhante e ela só finaliza, né, essa questão dos filtros, falando, né, o quanto o espelho digital nos distancia do envelhecimento, não é? Enfim, um pouco de alguma maneira você já encaminhou, não é? Quer comentar alguma coisa? Sim, o espelho digital, nas últimas consequências tecnológicas e filosóficas, produz também a ilusão transhumanista ou transhumana, ou seja, a possibilidade de viver na dimensão ulterior, depois da morte biológica, de viver como holograma. O holograma como reprodução, holograma em relação e junto com a inteligência artificial, nos promete a possibilidade de viver como imagem digital e como inteligência artificial num mundo no que o nosso corpo biológico já não existe. E
desde o ponto de vista semiótico, não é importante de averiguar se essa promessa é verdadeira, não é verdadeira, se há as condições tecnológicas para uma ressurreição digital transhumana. O que é interessante é ver como se produz uma retórica transhumana, como se vende também a possibilidade não somente de viver sempre jovem, sino também de viver para sempre, como imagem digital, numa memória que já não tem um corpo biológico. Temos aqui uma questão que de alguma maneira já está contemplada, da Stephanie, né, que ela fala, essa ideia de lidar apenas com o mundo digital se assimila muito com a ideia transhumanista que você acabou de falar, acho que é isso. E a Lara, que me agradece muito a sua presença, disse que adorou tudo que você falou, e ela coloca aqui uma questão, que ela queria entender um pouco mais sobre as crises de identidade a partir dessas novas percepções da imagem. Sim, não, segura, a evolução da imagem analógica na imagem digital e os dispositivos atuais de representação digital do rosto produzem uma nova identidade, uma identidade que tem muitas variações possíveis. Se você considerar a variedade de imagens do nosso rosto que são presentes no mundo digital. Por exemplo, a imagem digital do meu rosto que foi utilizada pela publicação desta palestra. Não me representa muito, porque é uma imagem de há alguns anos, porém também é uma imagem da minha identidade que permanece viva, fica no espaço digital. Então, é o Máximo Leone como o rosto de Máximo Leone que eu não reconheço agora, porém pode ser reconhecido como Máximo Leone e circula na ecologia incontrolável das imagens digitais contemporâneas e produzindo um conflito, não, de identidade entre a representação que eu tenho de Máximo Leone hoje com as identidades de Máximo Leone que visualmente circulam e ficam no mundo virtual. Máximo, eu vou trazer mais uma última questão aqui que chegou. A Laís Trevisano faz a seguinte pergunta. O fetiche estético atribuído às embalagens e aos produtos físicos, né, quando divulgados por personalidades da internet por meio de espelho digital, façam que essas duas frentes, produto e pessoa, se fundam? Sim, essa é uma pergunta muito interessante. Muito obrigado. Todas as perguntas foram extremamente interessantes, porque falamos muito da iconicidade da imagens, da convencionalidade da imagens, porém a indexicalidade da imagens é produzida também pela ilusão que as imagens não somente são representações realísticas e verdadeiras do corpo, sino também que são uma parte do corpo. E é o princípio que era muito importante na lógica semiótica das relíquias, não? Que acredito que se diz, ou seja, do corpo do santo, do fragmento do corpo do santo, da imagem de Cristo na Catedral de Turim, que não somente é uma representação verdadeira, sino é produzida indexicalmente, causalmente pelo corpo. Então, as embalagens contemporâneas muitas vezes funcionam exatamente como relicários, como contenedores de relíquias, ou seja, produzem uma
ilusão indexical, precisamente quando introduzem um princípio material de distância erótica entre o desejo e o objeto. Como eu não posso aceder diretamente ao objeto, como eu não posso aceder diretamente ao rosto, o rosto enmascarado, então esse rosto evolve-se também, transforma-se também num objeto misterioso, erótico, que recebe, então, uma aura de realidade que é potenciada pela distância. Temos agora a impressão que o verdadeiro rosto é o rosto que vive misterioso, enmascarado na vida pública, e o desejo de ver o rosto da gente na vida pública, ou desconhecidos que se encontram na vida pública contemporânea, é um desejo novo, um desejo que temos que estudar, e ao mesmo tempo está em relação também com este espelho digital que nos dá a possibilidade de ver continuamente os nossos rostos, e que agora está num conflito extraordinário com a incapacidade de ver os rostos na vida pública, física, feita de rostos biológicos encontrados na carretera, nas praças, na vida das cidades. Máximo, chegou mais uma, vai ser a última mesmo, para a gente encerrar, não é? Quem traz a pergunta é o Leandro Salgentelli. Ele elogia muito, enfim, a sua explicação, a sua explanação, palestra, e ele diz o seguinte: como os semióticos, os semioticistas veem e interpretam, diante de todas as mudanças do mundo de hoje, a pós-verdade. Tem uma relação entre pós-verdade e espelho digital? Sim, há uma relação muito importante. O tema do falso é um tema fundamental na semiótica. O falso das fake news, o falso da pós-verdade, o falso dos simulacros é um tema que foi estudado por Umberto Eco, Baudrillard, Zvedan Todorov, Roland Barthes, todos os mestres da semiótica, os mais importantes do século XX. Na minha opinião, eu tenho uma hipótese que é um pouco provocatória em relação ao falso. Na minha opinião, não há demais falso, excessivamente falso. O falso não é excessivo na vida contemporânea, na sociedade contemporânea. Eu acredito de maneira paradoxal que o falso na vida contemporânea não é suficiente. Ou seja, os seres humanos já não têm a capacidade de desfrutar o falso produzido, por exemplo, pelas representações artísticas e literárias. Então, temos uma incapacidade de atribuir uma capacidade de encantação ao falso artístico, ao falso como fiction, como ficção, e então esta capacidade agora manifesta-se nos gêneros discursivos que normalmente não cultivam o falso, ou seja, a medicina, a teorias da conspiração, a história, são todos discursos que normalmente não utilizam a produção do falso como instrumento retórico. Porém, na época contemporânea, uma época na que não podemos desfrutar mais das novelas, das artes, do falso artístico, se produz uma fascinação
do falso político. Não? Os políticos são os verdadeiros artistas da época contemporânea, os verdadeiros novelistas. E aqui a gente faz escola, viu, Máximo? Sim, Infelizmente. Itália também. Digamos Itália que também. Temos coisas em comum. Há uma boa competição entre os nossos artistas, políticos artistas. Esse tipo de artista, não é? Acho extraordinário essa questão que você traz, super provocativa do falso, porque, de fato, quando a gente entende o falso como ficção, né, como capacidade de encantamento, de imaginação, a gente está super sufocado. Né? E nessa loucura pandêmica, mais ainda, porque o que vem é a força, né, absolutamente bruta da fecundidade. Né? É um vírus, é a morte simbólica e real. Né? Enfim, a gente é dominado, né, pela concretude, pela dureza da realidade, né? Então, de fato, falta, né, esse falso ficcional, esse falso imaginativo. E a partir disso que você falou, eu vou conectar com uma outra coisa, já encaminhando aí para a gente encerrar, enfim, esses momentos extraordinários com você, Máximo, que você fala assim, olha, a semiótica ela precisa criar uma outra via, não é? Porque a gente tem essa perspectiva culturalista extrema, radical, né? Enfim, essa antropologia radical por um lado, a gente tem uma perspectiva biologista de uma naturalidade radical por outro, né? E aqui eu já, claro, como persiana, né? Já fiquei, não, o mundo é 3, não pode ser 2 jamais, né? E aí eu fiquei conectando, não é, com... eu sou uma estudiosa, eu gosto de psicanálise, né? Eu procuro fazer, né, formações aí alternativas de psicanálise com os amigos psicanalistas, né? E aí juntei também com os registros psicanalíticos, né? Então a gente tem uma dimensão culturalista, né, que é o nosso terceiro, né, essa dimensão simbólica convencional. A gente tem uma dimensão biologista, né, que tem absolutamente relação com a nossa secundidade em Peirce, que é, né, o real, e está faltando exatamente o imaginário, que é a dimensão primeira do sensível na semiótica. Né? E eu acho que é aí que a gente pode encontrar não uma terceira via, né, mas juntando tudo isso numa mirada, de fato, triádica, persiana, para essas nossas questões, não é? Acho que não, estou completamente de acordo. É uma interpretação muito maravilhosa da triadicidade das ideologias semióticas com as quais pode-se interpretar também o rol das imagens na sociedade contemporânea, o espelho digital. É importante não estudar somente a cultura e não somente a natureza, e o que é importante é estudar como a cultura volve-se uma forma natural, uma fonte de automatismos quase naturais. E então, é exatamente, em muitas ocasiões, a maneira de funcionar do imaginário. O imaginário não se vive sempre como uma condição cultural, se vive, em muitos casos, como uma condição quase natural, uma condição na que as origens culturais do imaginário já não se percebem, não? Já são recebidas como umas fontes, origens naturais. Não? É isso. Máximo, enfim, querido, só tenho que agradecer, como eu falei, né, essa delícia de encontro, né, de poder dialogar um pouco com você, com as suas ideias, enfim, dizer que a gente fica muito feliz em inaugurar esse curso, né, a 4ª turma do curso Cultura, Material e Consumo, uma perspectiva semiopsicanalítica, né, um curso que já se pretende interdisciplinar desde sempre, e contar com você só engrandece esse nosso início. E a gente espera, em breve, poder contar com você aqui, né, desse lado do Atlântico, e aqui a gente sente muita falta
né, das presenças físicas aqui. Não é? Agradecer muito a sua generosidade em estar conosco, interromper a sua noite parisiense para dialogar conosco. Agradecer muito, nos colocar também à disposição. Se você quiser depois encaminhar essas reflexões, como eu falei, para a gente publicar, também vai ser super, super, super bem-vindo. A gente gostaria muito. E em nome dos alunos, dos professores, da USP, agradecer a sua presença conosco hoje. Obrigada mesmo, Máximo. Muito, muito prazer, e um prazer, um honor cooperar com a Clotilde, que é uma extraordinária personalidade da semiótica contemporânea, da psicanálise contemporânea, da semanálise contemporânea, da semioanálise contemporânea, e então é um prazer, e eu espero também que vamos ter muitas ocasiões de compartilhar na Itália, no Brasil, na França, no mundo pós-pandêmico, não totalmente digital, onde vamos a viver no futuro. Então, muito obrigado a Clotilde e a todos os estudantes deste seminário. Ok, Márcio, obrigada, boa noite. Um beijo para você, um beijo, queridos. A gente se vê. Boa noite. Beijos.